Olá, eu sou o André Luiz Jansen. Eu vou aqui numa série de 5 vídeos explicar um pouco sobre o software do SolidWorks. O SolidWorks, assim como uma introdução, ele é um software para modelagem 3D e também para auxiliar a criação de desenhos técnicos. A ideia é focar um pouco mais na parte de desenho, nos vídeos mais futuros, mas esses 2 primeiros vídeos vão ser uma introdução do software em geral, pelo menos para ter uma ideia de como fazer uma peça básica, e em seguida ali a gente entra um pouco mais no detalhe dos desenhos técnicos. Começando aqui então, passando aqui, né, para a tela do computador, mostrar um pouco a interface, alguns recursos básicos e como a gente pode fazer algumas peças, por exemplo essa aqui que está aqui na área de visualização. Então essa aqui é a interface básica do SolidWorks. A gente tem, vamos dizer, 3 principais áreas aqui. Um pouquinho, primeiro que é mais importante, acho que você mais vai acabar utilizando, não diria que é mais importante, acabei errando aqui, mas é a mais, assim, onde você tem realmente a criação dos esboços e as ferramentas de criação de peça, é essa parte aqui em cima. Então você tem a aba de recursos, que ela disponibiliza algumas ferramentas que a gente pode aplicar em cima de esboços para a criação das peças. Então tem extrudado, revolucionado, varrido, loft. Essas aqui são algumas ferramentas que varrido e loft, que vai ser no próximo vídeo, são um pouco mais avançadas, mas assim, aqui você tem todas essas diferentes funções, filetes, cascas, gravuras, inclinações, então tudo que você pode fazer em cima de um modelo. A próxima aba aqui é a aba dos esboços, ou do esboço, onde a gente vai escolher para poder realmente fazer o desenho básico do nosso recurso, da nossa peça, ou de uma característica dela. A gente tem aqui onde é indicado para a gente iniciar um esboço, algumas formas que a gente pode fazer, que já são meio que pré-definidas, ou retas que a gente pode criar nosso próprio desenho, e algumas outras funções. Depois a gente vai tentar recriar essa peça aqui e a gente entra um pouquinho mais a fundo nisso, para realmente visualizar como é que funciona. Essas outras 2 abas aqui, ou não duas, mas as outras últimas aqui, é um pouco mais de suporte, então para você poder fazer peças. Aqui a de avaliação tem algumas funções do SolidWorks que, por exemplo, para você pegar a medida de diferentes partes da peça, você pode fazer uma avaliação de massa, então ele vai pegar o material e fazer ele vai dar volume, massa. Então alguns sensores, mas assim, para suporte e auxílio. Aqui é a parte dos suplementos, onde a gente pode ativar algumas funções a mais que depende da tua licença você pode ter. Então simulações, a parte das superfícies, inclusive eu acabei colocando aqui na parte lateral, mas as superfícies é um suplemento, então é uma outra forma de criar peças, a parte de visualização de peças. Então assim, alguns adendos que o Solid tem, mas não é muito detalhe que a gente vai entrar aqui nesses vídeos. E a gente também tem então aqui na parte esquerda, vamos dizer, a árvore de projetos, vamos chamar assim. Aqui a gente tem realmente o passo a passo do que a gente fez para essa peça estar dessa forma. A gente vê aqui tem os 3 planos, os 3 principais planos, a origem, eles estão escondidos agora, mas a gente consegue ver eles aqui. Então, para a gente ter referência de onde a nossa peça está e onde estão as nossas características. Aqui, né, um pouco por exemplo, a gente pode criar uma pasta com algumas funções, se a gente tem alguns sensores na peça, anotações, e às vezes a gente tem peça com diferentes corpos também, então eles vão ter vários corpos aqui, a gente pode mexer individualmente em cada um deles. É mais realmente onde estão as nossas peças, onde estão os nossos recursos, por exemplo aqui, né? Então ele dá a ordem do que a gente fez, e o que a gente fez a gente pode editar individualmente, um por um, entrar, a gente pode puxar, por exemplo, a barrinha para cima, ele vai tirar a parte do que a gente fez, e a gente pode editar sem alterar o que está para baixo. Então assim, são algumas ferramentas para facilitar a nossa utilização do software. E aqui na parte central é realmente a área de visualização, vamos chamar de
dizer, o campo que a gente vê, onde a gente vê o que está sendo feito, onde a gente faz, coloca os nossos recursos, esboços. A gente consegue mexer ele, dar zoom, tirar zoom, girar a peça em torno de onde a gente clica, né? A gente pode visualizar às vezes a superfície que a gente quer, ele vai fazer todo esse highlight. Às vezes ele dá a opção aqui de já mostrar um pouco das dimensões. Para você dar o zoom, tirar o zoom com o rolete aqui do mouse. Você segurando ele também, você consegue mexer no mouse e girar a peça. Mas a gente também ter as visualizações padrões, né, dos diferentes planos. Então, superior, lateral, frontal, posterior, direita, inferior. Então a gente pode clicar aqui e ele vai mexer no, a gente pode também clicar Ctrl e ele, clicando Ctrl e mexendo um pouco nas setinhas, ele vai mexendo a peça no plano que a gente selecionou. E com os números aqui, então, sei lá, do 1 até o 8, a gente vê os diferentes. Então, clicando Ctrl e os números, a gente consegue pegar os diferentes posicionamentos sem ter que clicar aqui. Então, alguns atalhos que a gente tem. A gente também tem o modo de visualização da peça. Então, aqui ele tem cores para cada recurso, tem linhas, tem as arestas indicadas. Aqui ele tem só as cores sem arestas. Aqui ele é, vamos dizer, sem cor, né? É mais para... Aqui você vai mudar em questões de performance, por exemplo. O meu computador não suporta tanto detalhe, então você acaba pegando isso aqui para facilitar um pouco e não ter tantas coisas sendo carregadas ao mesmo tempo. Aqui tem alguma opção de pontos que a gente pode visualizar ou quer ocultar. Então, se a gente não quer ver os planos, a gente pode selecionar aqui. Às vezes a gente tem um esboço que não está com recurso, a gente quer ver, a gente seleciona aqui. Então, são mais alguns auxílios. Aqui é um ponto interessante, que às vezes você tem características internas que você quer ver, você consegue fazer um corte na peça, nos planos principais, ou às vezes em superfícies ou planos personalizados. Aqui, por exemplo, a gente está selecionando o plano frontal e corta, então a gente consegue ver aqui a peça cortada ao meio. Assim, sobre a interface é mais isso. E agora a ideia é passar um pouquinho dos esboços e dos recursos, tentar refazer aqui essa peça. Então eu vou clicar aqui em novo e abrir um novo do zero. A gente está aqui com o SolidWorks sem nenhuma peça, né? Sem nenhum recurso, sem nada. Você vê que aqui na árvore do projeto já não tem mais nada. Então vamos selecionar aqui a opção de esboço e vamos selecionar o plano superior. Então eles já estão aqui dentro do esboço. Você vê que tem aqui a opção de sair, ou aqui também na área de visualização. Se a gente clicar aqui, não fica salvo nada, porque a gente não criou, não desenhou nada, né? Então a gente teria que ou clicar de novo aqui, ou uma outra possibilidade é você já seleciona uma forma. Então vamos pegar um retângulo, ele já puxa os diferentes planos aqui, a gente está indicado pelo nome, e você também pode selecionar, aí você já tem, inclusive aqui selecionado a tua forma. A gente pegou aqui um retângulo central, clicamos com o botão direito, ele vai dar a opção da gente escolher o tamanho, e clica com o botão direito de novo, ele está feito aqui. Você está vendo que o nosso lapisinho ainda está com o desenho do retângulo, então ele salva o que a gente está fazendo. A gente poderia já ficar juntando vários, mas como a gente apertar esse aqui, ele sai. A gente vem aqui na ferramenta de dimensão inteligente e clica na aresta aqui, usando o comprimento do retângulo. Botão direito, clica de novo, ele puxa essa aba para a gente escolher a dimensão. Vamos colocar 200. Aqui, a dimensão inteligente, ele nos permite dar tamanho aos nossos desenhos. Tamanho, altura, ângulo, espessura, né, o que for. E aqui vamos por 140. Então, a gente viu, o desenho ficou... As arestas ficaram tudo na cor preta. Significa que ele está travado. Então, a gente não consegue mexer, tirar de posição, alongar, né, fazer o que quiser. Ele tá definido totalmente. E esse é o que você tem que buscar, né, quando fazendo as peças. A gente clica aqui na aba de recursos, você vê que tem muitos apagados, porque eles não são... Você não consegue usar eles num esboço, eles precisam de uma peça ou de alguns esboços. A gente vai usar o resultado classe extrudado.
E aqui ele puxa algumas opções. Então, aqui é da onde vai começar o nosso esboço. Se é do plano que a gente selecionou, às vezes quer que ele comece de alguma superfície específica, que você vai ter que selecionar. Às vezes é de algum vértice, de alguma aresta, ou um offset. Então, eu não quero que ele comece direto do plano, ele tem que começar 0,5 acima. Se a gente entrar aqui no detalhe, ele vai começar a fazer a peça 5 milímetros, meio milímetro acima da onde a gente selecionou. Nesse caso, vai ser do plano de esboço. E aqui a direção. Se ele é cego, a gente define o quanto que a peça vai subir. Então, tá aqui os 10 milímetros, a gente pode colocar 100. Então, ela vai fazer uma peça de 100 milímetros. Ou até o vértice e até a superfície é o mesmo esquema aqui de cima. Você seleciona uma referência, ele vai criar essa característica até lá. Um offset também, às vezes você coloca uma superfície e dá um offset dela, então para você às vezes tem requisitos de projeto, tem que acabar seguindo isso. Até o corpo é a mesma coisa até a superfície, mas ao invés de ser uma peça, vamos dizer, um único corpo, você tem um outro corpo, né, que eu mostrei anteriormente, que você pode ter alguns corpos dentro da sua árvore aqui de visualização e de projetos, então você tem que usar essa opção. Ou o que a gente vai usar aqui é plano médio. Então ele vai pegar o nosso plano de esboço que a gente criou o esboço e vai, vamos dizer, fazer a extrusão para os dois lados numa média do que a gente seleciona a dimensão. Então aqui vamos colocar 10. A gente vê que ele faz 5 para cima do nosso esboço e 5 para baixo. Aqui também tem uma opção de inclinação, daí ele vai pegar o final da peça, vai ser inclinado com o ângulo que a gente selecionar, mas nesse caso vamos deixar ele reto. A gente clica no joia aqui e estamos aqui com a nossa base pronta. Vamos fazer aqui as diferentes abas com os pontos de fixação. Vamos selecionar aqui agora, vamos selecionar o esboço. A gente vê aqui que a gente pode selecionar os planos aqui também. Como a gente já tem uma peça, ele não gera os planos pra gente, porque a gente já tem meio que uma referência. Mas se você abre essa flechinha, a gente tem aqui tudo que a gente pode usar de referência. Vamos fazer de novo no plano superior. E vamos selecionar aqui um círculo. É o mesmo esquema, clica com o botão direito para começar a fazer, clica para terminar o círculo. Quando a gente vai fazer dois, para já fazer com o furo junto, a gente faz mais uma vez. Você pode selecionar o próprio centro, ele já meio que linka que esse círculo é concêntrico com o outro, ele não vai deixar eles fugirem. Então se eu mexer, ele vai mexer os dois. Uma ferramenta que a gente vê aqui dentro do esboço que não tinha antes é esse converter entidades. Se seleciona ele, a gente pode selecionar uma aresta, por exemplo, ou algumas arestas da nossa peça base, e ele vai converter essas arestas para o nosso esboço como linhas. Então às vezes você já tem uma parte pronta, referenciada, que você não quer mudar, e ele já puxa automático. Aqui nas linhas é uma outra ferramenta que a gente tem para fazer os esboços. Realmente o que é? São linhas. Então aqui a gente cria o tamanho que a gente quer, a gente pode fazer o formato que a gente quiser, então pode ir clicando e fazer o desenho que a gente tiver à vontade. Nesse caso, a gente vai só fazer um retângulo básico. Aqui, selecionando, você pode selecionar várias opções e deletar. Então, vamos fazer mais uma linha. Tá vendo que ele já puxa, né, as linhas pontilhadas são as referências, se ela está paralela, está reta, está coincidente os pontos com outros. Então se eu abaixar, tá um mais alto que o outro, se eu puxar aqui, ele puxa a linha pontilhada, quer dizer que ele vai tá na mesma altura. Então ele tem esses pontos de auxílio para a gente desenhar peças. Uma outra coisa aqui, as linhas de centro, elas são a mesma coisa que as linhas, que elas são pontilhadas. Isso aqui não entra em consideração no esboço, é realmente para te auxiliar a referenciar. Então, por exemplo, aqui tá bem no centro da peça, eu posso fazer mais uma aqui, que fique reta, então tá paralela a essa. Eu posso colocar uma dimensão entre essas duas linhas aqui vamos colocar 60. Então tá vendo que a gente consegue referenciar o círculo aqui, às vezes, né, não é um exemplo, às vezes tem dimensões mais
complicadas, mas a gente consegue referenciar e é só para te auxiliar na construção. E agora vamos fazer as relações. A gente pode selecionar aqui a reta e clicando Ctrl e clicando nesse círculo, tá vendo que ele abre aqui uma aba de relações. A gente pode colocar tangente, então quer dizer que esse círculo vai ser tangente a essa reta. E a gente pode fazer com esse outro aqui também. Então agora esse círculo é tangente a essas duas linhas retas. Vamos dar um diâmetro para ele de 25 e um diâmetro para esse aqui de 10. Agora acho que ficou muito pequeno, vamos dar um diâmetro de 40 e aqui de 15. E a altura desse e a altura do centro desse círculo para cá vai ser 20. Então a gente está também tudo referenciado, tudo preto, menos a altura das retas, mas a gente não vai precisar deles nesse caso. A gente vai selecionar aqui para entidades, agora até o próximo, mais próximo, então ele vai pegar todas as arestas que estão fora do que a gente quer para gerar o esboço e vai parar. Então a gente vê que tem um ponto aqui no meio, ele vai cortar a aresta ali e a gente pode apagar o que a gente não precisa para o nosso desenho. Então aqui, aqui, aqui e aqui. Tá vendo que agora essa parte tá rachurada, quer dizer que aqui ele vai criar a nossa superfície. E aqui, como a gente tirou a referência inteira da conversão de unidades, a gente pode selecionar essas retas aqui, Ctrl, seleciona essa reta aqui e põe em colinear. Então ele já referencia tudo de novo. Aí eu teria que fazer essa medida novamente. Ok, recurso, salto extrudado, 10 mm plano médio, ele já salvou. A gente coloca aqui, tá aqui feito a nossa abinha. Eu preciso fazer o desenho de novo para todas as opções? Não, a gente seleciona aqui espelhar, seleciona um plano de espelhamento, então nesse caso o plano frontal. O que a gente quer espelhar? Tá aqui em recursos. A gente quer esse ressalto extrusão 2, ele já espelha. Se eu quiser fazer um secundário, eu posso pegar aqui o plano direito, ele já vai fazer tudo em um espelhamento só. Então a gente criou as 4 peças com um desenho só. E daí tá aqui a função espelhar, com essas 3 repetições. O que é ressalto base revolucionado? Vamos fazer um outro esboço. No plano direito agora, por exemplo. Vou usar aqui uma linha de centro. Beleza, vamos fazer uma reta aqui, uma reta aqui, uma reta aqui. Eu quero que esse seja paralelo a esse. Eu quero que esse seja colinear com esse. Nesse caso eu nem preciso da paralela, porque como está colinear e esses aqui já são paralelos, algo a mais, eu não preciso. E aqui vamos colocar um ângulo de... Só para ter um ângulo mesmo, de 45 graus. Não, está muito extremo, vamos colocar um ângulo de 60. E aqui, sei lá, 10 milímetros. Então, tá tudo certo. A gente vem aqui em recurso, ressalto base revolucionado. Tá vendo que ele já até puxou automático, porque a gente só tem um eixo. Então a gente vai selecionar um eixo ou uma linha que é onde a gente vai girar o nosso esboço em torno dessa linha para ou criar uma peça ou para fazer um corte. Aqui na verdade eu acabei errando. A gente não vai fazer um ressalto, porque acho que já tem uma peça, a gente vai fazer um corte para revolução. É a mesma coisa, só que um vai cortar uma peça e o outro vai criar uma peça. A gente pode cortar metade, ele faz só 180, pode fazer 270, pode fazer o ângulo que a gente quiser. Nesse caso vai ser 360 para fazer um eixo, um círculo completo. Então tá aqui. Temos um furo angulado. Tem outras formas de fazer isso, a gente pode fazer isso aqui com uma extrusão angulada também,
Mas a revolução é bom para fazer eixos ou peças que tem muitos detalhes, muitas variações de diâmetro e são circulares. Você acaba usando isso para auxiliar nessas peças. Mas é só um exemplo aqui, realmente. O que a gente pode fazer? Vou colocar uns filetes. Filete é mais para tirar esses cantos vivos, fazer às vezes eliminação de construção de tensões. Então a gente pode selecionar esses cantos. Só clicando na função e clicando nas arestas ele já vai dando uma pré-visualização. Vamos mudar o raio, 10mm é muito grande para essa peça, vamos colocar aqui 3, só para tirar realmente esse canto. Então a gente tem aqui agora um pequeno raiozinho de alívio ali para não ser um canto vivo. E a gente pode também aqui fazer um chanfro, uma das opções desse recurso, que é basicamente também uma quebra de canto. Normalmente isso aqui é para convites de eixos ou de outras peças que vão ser encaixadas. E a gente aqui seleciona o 1 seria a altura, o tamanho dele, e aqui o 45 é o ângulo. A gente pode mudar também isso. Então fez um pequeno chanfro. E mais assim, uma outra função aqui que também é interessante é a função da casca. Você seleciona ela, ele vai dar aqui uma distância, que é a espessura que você quer que ela fique. Vamos colocar aqui 5mm. E a gente pode selecionar uma face para ele eliminar. E a gente vê que ele faz uma casca. Então ele realmente uma espessura aqui, que a gente define 5mm, e ele tira o que fica fora disso. Às vezes para fazer peças, às vezes com o interior vazio, é interessante. E no fim é só a gente vir aqui, salvar como, e salvar a nossa peça com o nome que a gente quer. Para esse primeiro vídeo era isso. E o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as funções um pouco mais avançadas de loft e varredura. Tem também a questão do corte e talvez um pouquinho de superfície. Mostrar um exemplo do que a gente fez aqui no processo de extensão. E daí o vídeo 3 a gente entra um pouco mais na parte de desenhos técnicos. Então, muito obrigado e espero no próximo vídeo.